Números capítulo 26. Depois daquela praga, disse o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão: tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo a casa de seus pais, todos os que em Israel podem sair à guerra. Falou-lhes, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, dizendo: contai o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel que saíram da terra do Egito. Ruben, o primogênito de Israel, os filhos de Ruben, de Enoque, a família dos Enoquitas, de Palu, a família dos Paluitas, de Hezrom, a família dos Hezronitas, de Carmi, a família dos Carmitas. Estas são as famílias dos Rubenitas, e os que foram deles contados eram 43.730. E o filho de Palu, Eliabe. E os filhos de Eliabe, Nemuel, Datã e Abirão. Estes são aqueles, Datã e Abirão, os chamados da congregação, que contenderam contra Moisés e contra Arão na congregação de Corá, quando contenderam contra o Senhor. E a terra abriu a boca e os tragou com Corá, quando pereceu aquela congregação, quando o fogo consumiu 250 homens, e foram por sinal. Mas os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias. De Nemuel, a família dos Nemuelitas. De Jamim, a família dos Jaminitas. De Jaquim, a família dos Jaquinitas. De Zerá, a família dos Zeraitas, de Saul, a família dos Saulitas. Estas são as famílias dos Simeonitas, 22.200. Os filhos de Gade, segundo as suas famílias, de Zefon, a família dos Zefonitas, de Rade, a família dos Agitas, de Suni, a família dos Sunitas, de Osni, a família dos Osnitas, de Eri, a família dos Eritas, de Arode, a família dos Aroditas, de Areli, a família dos Arelitas. Estas são as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram deles contados, 40.500. Os filhos de Judá, Er e Onã. Porém Er e Onã morreram na terra de Canaã. Os filhos de Judá, segundo as suas famílias, foram de Selá, a família dos Selanitas, de Pérez, a família dos Perezitas, de Zerá, a família dos Zeraitas. Os filhos de Pérez, de Hezrom, a família dos Hezronitas, de Ramul, a família dos Ramulitas. Estas são as famílias de Judá, e os que foram deles contados eram 76.500. Os filhos de Issacar, segundo as suas famílias. De Tola, a família dos Tolaitas. De Puva, a família dos Puvitas. De Jazube, a família dos Jazubitas. De Sinrom, a família dos Sinronitas. Estas são as famílias de Issacar. E os que foram deles contados eram 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias. De Serede, Ede, a família dos Sereditas. De Elon, a família dos Elonitas. De Jaliel, a família dos Jalielitas. Estas são as famílias dos Zebulonitas. E os que foram deles contados eram 60.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias. Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés. De Maquir, a família dos Maquiritas. E Maquir gerou a Gileade. De Gileade, a família dos Gileaditas. Estes são os filhos de Gileade. De Iezer, a família dos Iezeritas. De Eleque, a família dos Elequitas. De Asriel, a família dos Asrielitas. De Siquém, a família dos Siquemitas. De Semida, a família dos Semidaitas. De Refer, a família dos Eferitas. Zelofeade, filho de Refer, não teve filhos, senão filhas, e os nomes das filhas de Zelofeade foram Maalá, Noa, Rogla, Milca e Tirza. Estas são as famílias de Manassés, e os que foram deles contados eram 52.700. Estes são os filhos de Efraim, segundo as suas famílias. De Sutela, a família dos Sutelaitas. De Bequer, a família dos Bequeritas. De Taã, a família dos Taanitas. Estes são os filhos de Sutela. De Herã, a família dos Heranitas. Estas são as famílias dos filhos de Efraim.
e os que foram deles, contados, eram 32.500. Estes são os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. De Bela, a família dos Belaitas. De Asbel, a família dos Asbelitas. De Airão, a família dos Airamitas. De Sefufã, a família dos Sufamitas. De Ufão, a família dos Rufamitas. Os filhos de Bela foram Arde e Naamã. De Arde, a família dos Arditas. De Naamã, a família dos Naamitas. Estes são os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e os que foram deles contados eram 45.600. Estes são os filhos de Dan, segundo as suas famílias. De Suão, a família dos Suamitas. Estas são as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas, segundo os que foram deles contados, eram 64.400. Os filhos de Azer, segundo as suas famílias, de Imna, a família dos Imnitas. De Isvi, a família dos Isvitas. De Bérias, a família dos Bérias. Dos filhos de Bérias, de Heber, a família dos Heberitas. De Malquiel, a família dos Malquielitas. O nome da filha de Azer foi Sera. Estas são as famílias dos filhos de Azer, e os que foram deles contados eram 53.400. Os filhos de Naftali, segundo as suas famílias. De Jazil, a família dos Jazelitas. De Guni, a família dos Gunitas. De Jezer, a família dos Jezeritas. De Silém, a família dos Silemitas. Estas são as famílias de Naftali, segundo as suas famílias. E os que foram deles contados eram 45.400. Estes são os contados dos filhos de Israel, 601.730. Disse o Senhor a Moisés: a estes se repartirá a terra em herança, segundo o número dos nomes. A tribo mais numerosa darás herança maior, e a menos numerosa herança menor. A cada uma se dará a sua herança segundo os que foram contados. Todavia, a terra se repartirá por sortes. Segundo os nomes das tribos de seus pais, herdarão. Segundo a sorte se repartirá a sua herança entre as tribos mais numerosas e as menos numerosas. Estes são os contados dos levitas, segundo as suas famílias. De Gerson, a família dos Gersonitas. De Coate, a família dos Coatitas. De Merari, a família dos Meraritas. Estas são as famílias de Levi. A família dos Libnitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Musitas, a família dos Coraitas. Coate gerou a Anrão. O nome da mulher de Anrão era Joquebede, filha de Levi, que nasceu a Levi no Egito. E de Anrão ela teve Arão, Moisés e Miriam, irmã deles. E a Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Porém, Nadab e Abiú morreram quando ofereceram fogo profano perante o Senhor. Os que foram deles contados eram 23.000, todos os homens da idade de 1 mês para cima, porque não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto não lhes foi dada herança entre os filhos de Israel. Estes são os contados que Moisés e Eleazar, o sacerdote, contaram dos filhos de Israel, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Entre estes, porém, não houve nenhum dos contados por Moisés e Arão, o sacerdote, quando contaram os filhos de Israel no deserto do Sinai. Porque o Senhor dissera deles: certamente morrerão no deserto, e não ficou deles nenhum, senão Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num.